No organismo, o bisfenol A simula a ação do estrogênio, o hormônio feminino. A substância é prejudicial em qualquer idade, mas na criança, esse risco se agrava. O problema do metabolismo de uma criança é que até os 12 meses o metabolismo é muito lentificado. Então qualquer substância tóxica que a criança ingere demora muito para ser metabolizado. Quando aquecido, o risco da substância passar para a comida aumenta. Mas o perigo não é descartado em temperaturas ambientes. Fatores como a acidez do alimento e tempo de uso da embalagem também interferem na liberação do bisfenol. Suco de frutas, laranja, maçã, pera, são todos mais ácidos. Então isso também acelera, aumenta a quantidade de bisfenol A que vai estar presente nessas bebidas. E é lembrar que na temperatura mais baixa, como geladeira, não é que não há passagem, a menor passagem do bisfenol A para o alimento, mas existe a passagem. Quando aquece esse alimento dentro desse vasilhame, acelera-se o processo de passagem. Então, colocar na micro-ondas por 2 minutos, 3 minutos, dentro desses plásticos, é suficiente para a passagem. As pesquisas ainda não terminaram. Cientistas não sabem exatamente como o bisfenol chega no organismo e é metabolizado. Mas como prevenir é melhor do que remediar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a fabricação e a comercialização de mamadeiras com bisfenol A no Brasil. Vamos falar um pouco de plástico. Nós estamos vivendo na era do alumínio e era do plástico. Tudo é feito de plástico e de alumínio. Os plásticos têm 2 compostos em plástico que a gente tem que tomar cuidado, que são sabidamente tóxicos, o bisfenol A e os fitalatos. O bisfenol A, ele é produzido em larga escala, mais de 3 bilhões de quilos de BPA é produzido anualmente. E as pesquisas mostram que mesmo em pequenas exposições de bisfenol A, já faz efeitos deletérios para a saúde. Por quê? Porque ele se liga no receptor de hormônio feminino, ele ativa o receptor de hormônio feminino, ele se liga no receptor de hormônio masculino, e aí ele bloqueia o receptor de hormônio masculino, e ele bloqueia o receptor de hormônio da tireoide. Então, ou seja, uma verdadeira bagunça dos hormônios. E as pesquisas, o mais triste é que tem já mostrado que você encontra bisfenol A no leite materno. Então, nossos filhos estão nascendo contaminados. Você acha no cordão umbilical. Na hora que você vai fazer análise de cordão umbilical, você acha bisfenol no cordão umbilical. Agora, você imagina uma criança que está dentro da barriga da mãe, que não deveria receber nada desses tóxicos. Já recebendo esses tóxicos, aumentando o risco de obesidade, e aí depois ele aumenta distúrbio na puberdade, e e quando adulto ele aumenta o risco de diabetes. E outras pesquisas mostram que o bisfenol A, ele também é neurotóxico. Ele leva a alterações neurológicas. Essa pesquisa mostrou que as mães que tinham níveis mais altos de bisfenol A, as crianças aumentavam o risco de depressão, ansiedade, agressividade, distúrbio de comportamento. E por que isso ocorre? O seu cérebro é lotado de receptor hormonal. Então, os hormônios são muito importantes para o cérebro. Agora, você imagina, a criança nem nasceu, já recebe carga de hormônio, de coisas que desequilibram o hormônio no cérebro nem formado. E o bisfenol também, ele se liga no receptor e ele altera a metilação do gene, predispondo ao risco de câncer. Mas não é só bisfenol que tem no plástico que faz mal, tem os fitalatos. Os fitalatos são substâncias também utilizadas no plástico que aumentam o risco de tumores devido à ativação de um PPAR-alfa. E também aumenta o risco de várias doenças crônicas. Ele se liga, na verdade ele atua em 34 genes diferentes, aumentando a hepatotoxicidade, nefrotoxicidade e cardiotoxicidade. Então, o que se fazer? Lógico, nós temos que tentar evitar o plástico. Essa é a verdade. Temos que voltar anteriormente, começar a usar vidro novamente,
o máximo possível. Mas toda vez que você usar um plástico, a dica que eu te dou, olha o número que está atrás dele. Ele tem um número, o plástico tem um número. Se ele tiver o número 3, 6 e 7, esse número pode conter bisfenol e fitalatos. Então você foge dele. Especialmente recipiente de comida, né? Nós temos que evitar, principalmente você aquecer uma comida num recipiente plástico, aí que solta esse composto, e aí você acaba comendo comida com plástico, né? Ou quando você resfria, por exemplo, você vai botar uma comida no congelador, melhor vidro, porque daí solta, quando resfria, esquenta, solta na comida. Ok? Então vamos lá. O que a gente sabe hoje, basicamente, sobre isso? Muitos produtos que têm plástico liberam hormônios femininos, ok? Então, se você vai no supermercado, compra uma macarronada no freezer, sabe? Aquelas macarronadas que você põe no micro-ondas, vem num pote de plástico, você põe esse pote de plástico, você deixa com a tampa, às vezes você tira a tampa, põe tantos minutos no micro-ondas. O plástico ele não foi feito para suportar grandes temperaturas, né? O objetivo dele era para coisas frias no início. Então quando a gente coloca no micro-ondas isso libera algumas substâncias do plástico na comida. E essas substâncias, elas fazem com que os meninos se tornem femininos e faz com que as meninas tenham puberdade precoce, ou seja, elas menstruam mais cedo, ok? Bom, então isso vai dando ao longo do tempo comportamento feminino aos meninos, tá? Aí você pensa o seguinte, já entendi, vou comprar macarronada com negócio de plástico, vou colocar num prato de cerâmica e vou colocar no micro-ondas, não é isso? Só que, quando a macarronada já foi colocada dentro do pote de plástico, ela já estava quente. Ou seja, já liberou também substâncias dentro daquele macarrão, daquela comida pronta que você compra, ok? Eu já muitas vezes, antes de ler esse livro, eu comprava sopa em um negócio plástico. Eu só tinha que esquentar no micro-ondas, mas ela vinha pronta. O cara colocava a sopa quente dentro do plástico e depois eu pegava aquele plástico e colocava dentro do micro-ondas, né? Ou seja, a gente faz isso, né, no nosso dia a dia. Mas é só isso? Não. A mamadeira é de plástico. As pessoas esquentam a mamadeira no micro-ondas. Se não esquentam a mamadeira no micro-ondas, põe o produto quente dentro da mamadeira. E aí vem a pergunta: mas espera aí, mas como é que a gente resolve isso? Existe uma madeira de vidro, sempre existiu uma madeira de vidro, não é isso? O vidro não tem esse problema, tá? Agora, é só isso? Não, tem as garrafinhas d'água que a gente bebe toda hora. Aquelas garrafinhas d'água muitas vezes foram transportadas 300, 400, 500 quilômetros de distância dentro de um caminhão quente. E o plástico, com aquele calor, vai liberando aqueles produtos químicos que ou beneficiam a produção de hormônio feminino ou já tem hormônio feminino lá dentro. Ou seja, tudo isso, tá, vai fazer com que as pessoas se tornem mais femininas, incluindo os meninos. Então, sim, a gente está vendo cada vez mais comportamento homossexual. Só que isso, muitas vezes, não tem nada a ver com o comportamento homossexual que a gente via antigamente. Antigamente, existem estudos que mostram comportamento sexual ou por problemas psicológicos mesmo, ou por causa de um outro problema que é mais grave ainda, que é crianças que são molestadas, né? Mas, hoje em dia, existem muitas interferências químicas de produtos que a gente usa no nosso dia a dia. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, quem é responsável por isso? São dois itens. Na verdade, tem as indústrias que produzem essas porcarias, ok? Com plástico junto, tudo que é de freezer. Você gosta de usar micro-ondas? Dançou, meu. Então não reclama se o seu filho uma hora, sabe como é que é? Chegar com um amiguinho em casa, meu. Eu gosto muito de usar micro-ondas. Na minha casa não tem micro-ondas. Gosto muito de usar micro-ondas. Meu micro-ondas está na garagem. Ok? Depois que eu entendi isso, meu micro-ondas está na garagem. Por quê?
Porque mesmo eu sabendo, muitas vezes eu usei o micro-ondas para coisas com plástico. Você não pode... Pergunta, você usa micro-ondas, não é? Tem três tipos de potes: plástico, cerâmica e ferro. O de ferro, panela, pode ir dentro do micro-ondas? Não pode. Sobrou 2: cerâmica e plástico. Quais são as maiorias dos frascos? Plástico. Ok. Então, você vai usar plástico no micro-ondas algumas ou muitas vezes. Então, ou você tira o micro-ondas, ou você tira todos os plásticos da sua casa. O que é mais fácil? Eu tiro o micro-ondas. É alimentação. Não tem higiene gay, nada. Tudo vem através da alimentação, da água que tudo que nós tomamos e da nossa alimentação. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, são 3 responsáveis. Um é a indústria. O segundo é o governo, que permite essas indústrias fazerem isso sem fazer nenhum estudo sobre o comportamento da comida nos plásticos, etc. Tal. E o terceiro são os pais. Porque a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, agora você tem a obrigação, você virou o terceiro item. Se você resolver, não tem problema, isso aqui é rapidinho, etc. Tal, encare a consequência. É uma somatória, dia após dia para o futuro. Ok? É isso aí. Bom, eu tenho um filho menino, e aqui em casa não tem micro-ondas e eu evito usar plásticos, ok? E diga-se passar, é isso aí. É isso aí. A gente tem que tomar cuidado, ok? As crianças são pedras preciosas, que tem que ser tratado como pedras preciosas. Nosso maior patrimônio. Um patrimônio, né, que vale para o futuro sempre.